reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém, igreja? Amém, Jesus. Meus irmãos, nós conhecemos a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que Deus teve tanto amor em rei Ezequias, que todas as batalhas que rei Ezequias ia pelejar, era o Senhor que ganhava a batalha por rei Ezequias. Subindo mais para frente ali, nós vamos ver quando Ezequias pega aquele templo estava cheio de imundícia, estava cheio de Deus pagão, a qual o povo tinha esquecido de adorar o Deus que tudo podia. Eles começaram a adorar o Deus de estátua, o Deus que era levantado lá para o povo do Egito também. Os reis trouxeram para dentro daquele templo. Quando Ezequias ele
colocar a vida a casa em ordem. Meus irmãos, nós achamos que nós vivemos eternamente aqui na terra. Nós não se preocupamos com o dia de amanhã. Deus também estava falando com Ezequias preparar uma pessoa para ficar no reinado dele, para reinar Jerusalém, para que o povo também tivesse um rei tão bom como Ezequias foi. Então Deus fala para Ezequias, porque, meus irmãos, quando falece alguém da nossa família, nós não estamos preparados. Nós não ensinamos ao nosso filho a viver sem aquela pessoa. Nós não ensinamos, ou o marido não ensina a esposa a viver sem ele. Esse daí Deus está falando que é para nós ensinar como que deve ser a lavacheia. Como que nós vamos viver a partir da hora que o nosso marido, Deus recolhe o nosso marido. O marido tem que ensinar a esposa. Ó, esposa, é isso, é aquilo. É viver assim, é viver lá. Mas sempre com comunhão com o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, perder algo que nós amamos não é fácil. Não é fácil, porque eu já passei por isso. Estou vivendo isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem cuidado da minha vida. O Espírito Santo do Senhor tem cuidado da minha família. Tem cuidado do meu ministério, a lavacheira. Porque eu tive um marido que colocou a casa em ordem, a lavacheira. Antes de partir, ele colocou a casa em ordem. Por isso que eu louvo a Deus, estou aqui nessa noite, porque eu tive um marido que zelou pela família, a lavacheira. Meus irmãos, nós temos que estar preparados, porque o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a nós, ele pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas comigo não vai acontecer. Vai acontecer, porque é bíblico isso. Não adianta eu escapar daqui, escapar de lá, porque a única coisa que nós não escapa é da presença da morte, cheia. Então nós temos que colocar a nossa vida em ordem. Como anda a sua vida diante do Criador nessa noite, Lava Cheia? O que você tem apresentado para Deus nessa noite, Lava Cheia? O que você apresentou para Ele hoje de manhã, quando você acordou? Quantos glória você deu? Quanto aleluia você deu por estar vivo na presença dEle hoje, Lava Cheia? Será que eu glorifiquei a Deus? Será que eu estou na presença do Senhor? Nós temos que refletir a nossa mente para que um dia nós possamos morar na cidade santa. Deus não queria que Ezequias perdesse a salvação. Depois de tudo que rei Ezequias tinha feito para Deus, Deus amava Ezequias. Deus amava Ezequias e queria um sucessor para Ezequias. Mas Ezequias, meus irmãos, ele não colocou a casa em ordem. Porque depois que Jesus curou ele teve o filho dele, e o filho dele foi o pior rei que existiu. Ele foi mostrar os tesouros. Meus irmãos, quando Deus dá algo para a sua vida, não fique falando por aí o que você tem dentro da sua casa, ou que você não tem. Ezequias, quando ele manda a carta dizendo para os outros reis que ele estava bem, os outros reis
Ezequias, ele reinou, Manassés reinou, mas foi o pior reinado que ele teve. E outros descendentes de Ezequias foi tudo ser lucro do outro palácio. A riqueza de Ezequias foi para todos os outros palácios. Meus irmãos, Deus, ele nos ensina como nós devemos andar na face dessa terra. Ele nos ensina como nós devemos caminhar na face dessa terra. Se nós não entramos pela palavra, meu irmão, nós não entramos porque nós não queremos. Porque essa palavra aqui, ela manda leite e mel. Essa palavra aqui, ela é vida eterna para a minha vida. Ela te ensina como você deve andar, como você deve conversar, como você deve falar com o seu vizinho. Ela ensina tudo para você. Se nós não queremos aprender, o Senhor não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. O Senhor diz, eu tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Mas se não tiver compromisso comigo, não vai ter compromisso. Porque Ele fala, eu sou a videira verdadeira, lavacheia. E o meu pai é o lavrador, a lavacheia. O lavrador está aqui nessa noite, a lavacheia. Toda história tem vida para fruto. Essa será cortada e lançada ao fogo ardente, a lavacheia. E aquele que fica em mim será podado, a lavacheia, para que dê mais fruto e frutos bons, a lavacheia. Essa é a palavra do Senhor, a lavacheia. O Senhor, Ele fala, se eu e você andar na sua presença, se nós caminhar na sua presença, nós poderemos pedir tudo quanto nós quisermos. Ele nos dá a lavacheia. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome. Deus fiel. Porque às vezes, meus irmãos, nós acostumamos a ser crente. Nós acostumamos a vir na igreja. Hoje é dia de culto. Acostumar a vir na igreja não quer dizer que nós estamos salvos. Nós temos que acostumar a servir o Deus verdadeiro, o dono da bênção, o dono da salvação. Porque aqui na igreja às vezes só é um costume meu, um costume seu. Nós devemos acostumar a adorar o Deus Jeová, Lavacheia. Nós devemos ter um compromisso com Ele, Lavacheia. E falar que Ele é o sirvo, nunca me deixa só, Lavacheia. E meio às tribulações, e meio à luta, Ele está ali com você, Lavacheia. Quando você passa pela tormenta, Ele passa junto com você, Lavacheia. Jamais Ele largou de segurar na sua mão. Porque se Ele largar a sua mão, você não está aqui nessa noite. Eu sou prova disso, porque se Deus não tivesse segurado na minha mão, eu não estava aqui hoje. Mas eu sirvo um Deus que é grande e bondoso em sua infinita misericórdia, Lavacheia. Que eu aprendi a amar esse Deus desde criança, Lavacheia. Aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece. Que você também pode todas as coisas naquele que te fortalece, Lavacheia. Porque é Ele que te fortalece. Não é o seu vizinho que te fortalece. Não sou eu que estou trazendo o evangelho aqui que te fortaleço. A fortaleza vem do alto, a lavacheia. É Ele que nos fortalece. Não busque no homem, não busque na mulher. Aquilo que só o Senhor Jeová vai te dar nessa noite, a lavacheia. Eu não posso te dar aquilo que você quer, mas o Deus que eu sirvo pode te dar nessa noite, a lavacheia. É só você dobrar o seu joelho e orar que nem Ezequias orou, com o coração, com alma, com lágrima, no olho, orar com sinceridade, que Deus vai mudar o quadro que você está vivendo. Ele vai mudar as suas situações, porque é Ele que é o dono das situações. Não é o pregador, não é a pregadora, não é o pastor, não é ninguém. É Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. É só Ele que muda o teu estado. Quando Ele resolve te abençoar, ninguém segura a sua vida, Lavacheia. Quando Ele falar, eu vou escancarar a porta, ninguém segura a porta que Ele vai abrir, Lavacheia. Ele fala, sou eu que abro a porta, sou eu que fecho a porta. E quando eu abro, ninguém fecha, Lavacheia. Confia no Senhor, mas confia de todo o vosso coração. Não confia nele só pela metade, confia por inteiro. Ele é poderoso, Ele é bendito, Ele faz ações, aleluia. Eu quero agradecer essa fica por dar, a Mariana sabe que eu não posso passar no horário.
eu já estou Glória a Deus. agradecendo a igreja, quero agradecer